agora, Jornal Band News Rio, primeira edição. Com Rodolfo Schneider, Vinícius Dónola e Agatha Meirelles. A gente está na linha com o Maurício Otaviano de Queiroz. Ele é físico e ele é inventor. Eu recebi do Paulo, meu querido amigo Paulo, que sempre foi alguém que batalhou muito pelo Guandu. Esse rio que abastece grande parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, muito largado, assoreado, com muita poluição, não é à toa que a gente viu os episódios lá da Geosmina, enfim, mas ele sempre trabalhou num comitê ligado aos cuidados do Rio Guandu, militou muito nessa área e é um cara com quem eu mantenho contato de vez em quando, troca de mensagens, de informações. Ontem o Paulo, ele foi ao UFRJ, ao Laboratório de Tecnologia Oceânica da COP da UFRJ, e conheceu um projeto extremamente inovador e que pode ser para frente uma grande geração de energia limpa no Brasil, e ficou impressionado. E ele me mandou fotos, vídeos, e eu na hora falei com a Agatha, Agatha, isso aqui é uma baita de uma notícia, a gente precisa mostrar essa tecnologia e ver até que ponto isso vai caminhar em termos de projeto de geração. E a gente está na linha com o Maurício Otaviano de Queiroz, que é físico e é inventor dessa tecnologia, é CEO também de uma empresa que está tocando para frente isso junto com a COP da UFRJ, que é a Tidal Watch. E aí eu queria, Maurício, que você explicasse para a gente, vocês inventaram, ou você inventou, turbinas subaquáticas, ou seja, que ficam debaixo d'água, que são eficientes e que podem gerar energia limpa para cada turbina, 22 mil residências, através dessa geração debaixo d'água, ou seja, debaixo, por exemplo, do mar pode ser. Bom dia, Maurício, explica pra gente aqui. Obrigado por nos atender na Band News FM. Obrigado bom dia, Rodolfo, bom dia, Agatha, bom dia, ouvintes. Bom dia. Isso mesmo, é uma invenção, é uma invenção minha, na verdade, né? Mas depois dessa invenção eu criei uma startup para trabalhar com esse projeto. Mas é justamente isso, é uma turbina nova, é um modelo novo de turbina, que ele é capaz de gerar com mais eficiência energia a partir de fluxos, né, de correntes horizontais. Na verdade, em qualquer direção, mas especialmente no fundo do mar, e também ela tem uma versatilidade que pode ser usada em rios, pode ser usada em tubulações, ela pode ser usada lá no Guandu, inclusive. Então a gente conversei com o Paulo a respeito disso, e essa é uma inovação. Tem uma patente já no Brasil, já foi concedida pelo INPI como uma patente verde, e essa patente já também submetida ao PCT, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, já teve parecer favorável também. Então é uma invenção brasileira lá fora já, que já tem processos de tramitação na China, nos Estados Unidos, no Canadá, México, também no Japão, e na Europa. Toda a Europa, são 38 países, né? Os escritórios de patentes lá, IPO. Então, essa abrangência... Ninguém tem isso, Maurício, no mundo? Ninguém usa essa tecnologia até hoje? Não, ainda não. É uma tecnologia nova, né? Então, como eu disse, é uma invenção minha, uma invenção brasileira, já com a patente. Legal. Já foi reconhecida mundialmente como uma inovação. Essas características dessa turbina não existem em nenhuma outra turbina do mundo. Isso já foi reconhecido pela própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Então, é claro, deixa a gente muito feliz, né, por esse reconhecimento. E nesse momento, essa tecnologia está passando por ensaios, né? Então, é um ensaio privado aqui no Laboratório de Tecnologia Oceânica da COP na UFRJ. O Rio de Janeiro é o único lugar do mundo, né, que tem, aliás, no Brasil, mas é um dos principais tanques com esse objetivo no mundo, e é o único no Brasil, por isso nós estamos aqui. Eu sou de São Paulo, né, de Santos, e nós tivemos que nos deslocar para cá, para o Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, mas que tem também, além das belezas naturais, tem muita tecnologia e capacidade de realizar ensaios de alto padrão mundial. Bom dia, Maurício. Aqui quem fala é Vinícius Dónola. Seja bem-vindo à cidade maravilhosa. Maurício, Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bom dia. Com relação a esse tanque oceanográfico, eu conheço bem e ele consegue simular as correntes em até 6 profundidades diferentes. Então eu queria te fazer uma primeira pergunta, se vocês já têm, eu vou falar a palavra protótipo, depois eu me corrijo aqui, ou você me corrige. Perfeito.
Vocês já testaram este modelo lá no tanque oceanográfico, simulando que profundidades? E a minha outra pergunta, eu conheço bastante dessa realidade de startup, vocês têm o chamado MVP, ou seja, um produto minimamente viável, você já tem um protótipo ou a turbina já está desenvolvida para a geração de energia efetivamente? Boas perguntas. Obrigado, Vinícius. Obrigado. A primeira resposta, então, é sobre o tanque aqui da UFRJ. Esse tanque que você mencionou é o tanque principal, né, que é muito profundo, aliás, este é o mais profundo do mundo, chega na profundidade máxima, no centro desse tanque, é 25 metros. Né, o nível, a maior parte do tanque é de 15 metros, mas no nível mais profundo ele tem 25. Mas esses ensaios com um protótipo, então nós temos um protótipo sim, esse é o protótipo que está aqui sendo ensaiado na UFRJ, mas ele não está nesse tanque principal, ele está num tanque auxiliar, e nesse tanque auxiliar a profundidade é menor, tem 2,5 metros, é um tanque de 25 metros de comprimento, 21 metros de comprimento, 4 metros de largura. O meu protótipo tem 1,40 m de diâmetro, tá nesse tanque. Por que esse tanque foi escolhido ao invés do principal? Porque nesse tanque é possível construir ou criar correntes de até 1 metro por segundo, né? Enquanto no tanque principal o limite é de 0,2 metros por segundo. Então, para a efetividade do teste, para a gente conseguir saber o comportamento da eficiência dessa turbina, dessa invenção, com relação à corrente e velocidades reais que a gente vai encontrar no oceano e em muitos dos rios brasileiros, a gente precisava provar e testar esse protótipo nessas velocidades. Até mais do que 1 metro por segundo é possível chegar no tanque, e as realidades da natureza também alcançam velocidades maiores. Então, para a efetividade do teste, para a gente colher resultados melhores, a escolha foi a mais assertiva pela equipe aqui do próprio laboratório, nesse tanque auxiliar, que ele é um pouco menor, mas ele consegue viabilizar velocidades maiores. Maurício, a gente chegou a bater um papo fora do ar ontem, e aí você estava me contando, eu queria que você explicasse para os ouvintes, depois desses testes que foram feitos ontem e hoje também tem esses testes finais, qual o próximo passo? Você falou até sobre a instalação já para geração em Ilhabela, São Paulo, né? Isso, na verdade, né, no canal entre Ilhabela e São Sebastião, tem uma empresa brasileira que tem instalações nesse local, e eles têm interesse em gerar energia já a partir dessa tecnologia para si mesma, né? Então seria uma geração off-grid, né? Que, ou seja, não vai conectar na rede ainda. Eles pretendem gerar energia e consumir essa energia no próprio local, tá? Então é uma situação real de mar, e nesse ponto, no canal, na verdade é no município de São Sebastião, mas no canal entre São Sebastião e Ilhabela, que passa essa corrente, e é nesse ponto que essa empresa precisa ou entende que é viável a geração de energia lá inicialmente, né? Mas após disso levar para o mundo offshore, né? Para o mundo das plataformas. Também existe uma grande vantagem em substituir os combustíveis fósseis, né? Muito pela questão ambiental, que é óbvio, né? É uma cessão imediata da geração de energia que provoca e causa efeito estufa, então emissões de carbono, uma redução dos níveis de carbono do planeta, ao mesmo tempo que uma grande economia com o consumo desse combustível, né? Então o combustível também é um ponto importante, que substituído vai causar uma economia imediata. Claro. Para energia nas plataformas. Rodolfo, a ideia inicialmente agora você imagina então isso, Dono, você imagina isso, você colocar essas turbinas, essa invenção caminhando, você colocar essas turbinas nas plataformas, por exemplo, da Petrobras, com o ritmo das marés embaixo, gerar sua própria energia, deixando de gastar, obviamente, além de usar uma energia fóssil para gerar energia dentro, né, poder abastecer a plataforma para o seu funcionamento. Agora, é óbvio que vocês precisam calcular a corrente, assim como na eólica eles instalam a energia eólica, os parques, como eu vi agora recentemente no Ceará, e a gente tem muito no Nordeste, onde tem vento que não para, vento ao longo de todo o dia. Certamente também tem que se pesquisar onde você tem uma corrente
E acredito, Maurício, que quanto mais forte a corrente, independente se é em rio, se é no mar, dependendo da profundidade, mais energia gera, né? E eu só queria acrescentar essa pergunta, Rodolfo, pelo seguinte, uma dúvida que eu tenho. Perfeito. Quão mais profundo eu vou, eu tenho correntes mais fortes, sabe por quê, Rodolfo? A cada 10 metros de coluna d'água, você tem o acréscimo de uma ATM, ou seja, uma pressão atmosférica. Numa plataforma de petróleo que está a 300 metros de profundidade, o leito, você tem 31 pressões atmosféricas. Uma do ar até a lâmina d'água, mais a coluna de água. Ou seja, essas turbinas suportam uma pressão assim, Maurício? Sim, elas suportam, elas são fabricadas e feitas para suportar diferentes níveis de pressão. A estrutura interna deve ser pressurizada para equilibrar com a pressão externa. Então, o próprio esforço, né, o esforço que a superfície da turbina vai sofrer seria nulo, né, porque tem uma pressão interna equilibrada com a pressão equalizado, externa. né? Então, equalizado, justamente. Isso reduz, né, os esforços e até aumenta a longevidade desse equipamento. A expectativa é que a gente possa instalar essas turbinas em profundidades onde as correntes estejam, ou seja, em determinadas regiões, as mais fortes correntes estão a 20 metros, ou numa plataforma de nível de 10 a 20 metros, ou de 10 a 50 metros, e a gente explorar justamente esses pontos. Há estudos pela própria Petrobras, inclusive, e outras empresas de pesquisa, a Marinha do Brasil, já tem mapeadas essas correntes por toda a costa do Brasil, tem acordos de cooperação com outras empresas e outras forças mundiais, e tem dados dessas correntes globalmente, né? Então a gente tem acesso e deve ter acesso a esses números, a esses mapas, para determinar e escolher os melhores pontos para geração de energia, como na casa da eólica, muito bem mencionado, lá na região do Nordeste, é sabido que tem ventos mais intensos e locais mais apropriados para instalação. Nós temos o mesmo mapeamento no mar de todo o planeta. Detalhe, hein? Detalhe, Ágata. A gente, ano passado, 2022, alcançou o maior nível da história no Brasil de geração de energia limpa. Passou de 90%. Né? Com hidrelétrica, obviamente, muito forte. Aliás, com tanta chuva que a gente está tendo no Brasil, nossos reservatórios estão muito cheios, então a tendência é que a gente não tenha problemas aí a curto prazo, mais uma vez, de racionamentos ou problemas nesse sentido, mas alcançamos o nível histórico. Eólica já passou de 12%, solar ainda é pequeno, um pouco mais de 2%, mas de alguma forma com barateamento tende a crescer. Então a gente tem um crescimento muito grande da energia limpa. A hidrelétrica, ela pode oscilar, porque você pode ter, como eu falei, reservatórios vazios e uma situação de seca. Porém, se você torna uma produção dessa energética, com as turbinas, algo espalhado pelo Brasil, em rios, em mares, né, no nosso oceano, na nossa Amazônia Azul, como a gente chama, você não só aumenta a sua produção de energia limpa, como você também diminui muito o risco que você tem hoje diante de uma dependência forte de hidrelétrica. E aí, quando você não tem ela, você tem que ligar no talo as termoelétricas, algumas ainda movidas, cresceu muito gás natural, mas algumas ainda movidas a, por exemplo, diesel, que é um combustível fóssil. Então veja as possibilidades que a gente tem. Estou recebendo informação do Paulo aqui que a Marinha está interessada já nessa tecnologia inventada, criada pelo Maurício, do quanto que você tem de perspectiva para o Brasil de uma maneira geral em geração de energia limpa, que tem tudo a ver com a discussão do momento e com o mundo está discutindo com essa lógica do ESG. Desculpa, Agatha, você ia falar aí. Não, o Maurício estava falando sobre os locais apropriados. Acredito que vocês também já tenham mapeado para afetar minimamente a vida marítima, né? A vida dos peixinhos, enfim, de alguma forma para essas turbinas serem colocadas longe para não prejudicar a vida marítima, né, Maurício? Não, é verdade, a gente se preocupa realmente com o ecossistema, mas essa turbina tem uma característica que é uma das que mais me orgulha, é que ela é projetada para proteger a vida marinha. Ela tem um design, uma geometria que, diferentemente de qualquer outra turbina, qualquer outra, ela não tem nas pás aquele ângulo de ataque, chamado ângulo de ataque, né, que pegaria uma massa d'água, um peixe de surpresa, né, como acontece com as eólicas, quando tem uma ave, um pássaro passando, ele pode receber uma pancada de uma pá, né, que corta o ar literalmente. Essa turbina,
ela se move junto com a água entre as pás, ou seja, na perspectiva do peixe, da vida marinha, caso um peixe se aventure passar pela turbina, né, como eu também sou mergulhador, né, e essa criação veio muito da observação de como o mar se comporta durante o mergulho, então não só pelo aspecto físico, né, científico da corrente, mas a perspectiva de quem está no mar percebe como essas forças agem. E é possível, então, entender que nesse conceito que nós temos, o próprio meio ambiente gira junto com a turbina. Ou seja, na perspectiva do peixe, a turbina não está girando. Como mergulhador, eu entendo que os peixes, todos, tartaruga, tubarão, baleia, todos, a baleia não é peixe, mas todos os animais marinhos, eles têm um comportamento de se afastar de qualquer coisa que se mova. Para ele é uma ameaça. Então, eles vão sempre evitar passar pela turbina. Mas eu sempre brinco que quando um peixe estiver num dia de aventura, ele afirmar para si mesmo, hoje eu vou fazer uma loucura e vou atravessar a turbina. Isso vai acontecer de forma muito simples, né? Ele não vai ter risco, é como se escorregasse por um toboágua. Mas o ponto mais importante, Agatha, é que nas estruturas de base dessa turbina, onde ela vai ser ancorada, há a perspectiva da formação de recifes artificiais. Isso deve atrair a vida marinha para essas plantas de energia. Então, como existe uma concessão de área, então a Marinha do Brasil, o Ministério de Minas e Energia precisa dar uma concessão, né, que é onerosa, a gente precisa ter uma concessão para utilizar o mar, né, um prisma. A gente também pode restringir a pesca nessas áreas, porque até poderia impactar negativamente na geração de energia. Então a gente teria nessas posições, inclusive, santuários ecológicos marinhos. Olha que legal, hein, Dônula? O Nemo pode ficar tranquilo, então, com relação à turbina. Mas Adore, fala, Dônula, todo mundo, você fazer tua última pergunta aí. Aquelas tartarugas do Nemo, elas não viajavam pela corrente até a Austrália? Era. E agora Exato. que eu entendo, porque o Maurício deve ter sofrido muito nas correntes, gastando energia, batendo nadadeira contra a corrente, e aí ele teve a sensibilidade, porque lá de baixo, Rodolfo, nem sempre o mar está calminho, você tem realmente rios subaquáticos, entre aspas, de correntes que são muito fortes. E isso é muito interessante, usar esse potencial que está lá, Rodolfo. Você não precisa gerar, está lá, não gera desgaste, e você tem recifes artificiais a partir dessas estruturas artificiais colocadas lá embaixo. Parabéns aí, Maurício, pela iniciativa. A gente torce muito, porque a gente adora bandeira verde, né, Agatha, na conta de luz. A gente adora Nossa Senhora. geração de No energia. verão, então, olha. Limpa, Exato, né? E espero só para contribuir terminar, pra isso, Maurício, minha última pergunta, o Paulo me escreveu dizendo que a tua tecnologia, a sua invenção, gerará, quando estiver em funcionamento, uma energia mais barata do que a gente tem no Brasil. Será isso mesmo e por quê? Isso, será isso mesmo, porque o potencial que se tem com a água, primeiro porque a característica da água física é que ela é mais densa do que o ar. Quando você compara, ela é 833 vezes mais densa. E essa tecnologia, ela é preparada para um conceito novo de geração de energia, em que você considera a massa da água que está em movimento e não as partículas que se chocam. Não é o mesmo modelo de qualquer outra turbina de geração, onde você tem a colisão das partículas que deixa ali uma parte da sua energia cinética. É um conceito de massa, de muita massa na posição montante da turbina. Então você tem uma potência muito maior com estruturas bem pequenas. Então, para fazer uma comparação assim com a geração eólica, não desmerecendo nenhuma outra forma de geração de energia, todas são muito, muito boas e limpas, mas a que a gente tem é uma estrutura que eu consigo com uma turbina de 3 metros de diâmetro, comparada com uma turbina eólica de 180 metros de diâmetro, né, eu consigo a mesma potência de geração, ou seja, com um diâmetro 60 vezes menor. Isso impacta nos custos, né, então eu vou ter uma solução mais barata, é mais fácil de instalar, então eu tenho custos operacionais, custos de instalações também reduzidos, mas a outra grande vantagem é que essa fonte, o mar,
ela é durante 24 horas, né? Ela não tem sazonalidade, ela não tem intermitência, como acontece com o vento, por exemplo, como acontece com o sol, Claro. né? E com as hidrelétricas também, né? Então, como muito bem o Vinícius comentou, em relação a épocas de estiagem, né, ou de chuva, existe uma variação na produtividade da energia e a gente precisa contar com a fonte fóssil como fundo para suprir a demanda que nós temos. Então, essa fonte de geração de energia renovável, ela se apresenta como a única fonte renovável segura, do ponto de vista da segurança energética, ou seja, não preciso depender mais das fontes fósseis para compensar os períodos onde eu não tenho geração de energia em razão dessa sazonalidade ou dessa intermitência. Eu queria muito agradecer ao Maurício. Outro dia a gente fez uma série de reportagens no Jornal da Band, que vale a pena acompanhar, sobre os inventores brasileiros, né? Todo mundo lembra, claro, de Santos Dumont e certamente lembrará de tantos outros, mas a gente tem muitos e muitos como Maurício Otaviano de Queiroz, que é físico e inventor dessas turbinas subaquáticas que podem mudar para o bem, na energia limpa e até mesmo no preço de geração de energia limpa no Brasil, que é uma tecnologia que está sendo testada agora na COP da UFRJ. Ele é de Santos, litoral de São Paulo, é um físico que está trazendo uma solução inovadora. E a gente, às vezes, tem muito, assim, receio, né, de elogiar, de bater palma, de vangloriar as coisas, e a gente não pode ter esse tipo de medo, de pé atrás. A gente tem que saber, parar com esse negócio também o tempo inteiro de ser síndrome de vira-lata, de o tempo inteiro achar que as nossas coisas são piores, são ruins, de que aqui não dá certo. Pelo contrário, essa série estava mostrando, Maurício, o quanto que falta mesmo é investimento. O que não falta é cérebro, é gente tendo ideias, é gente criando coisas novas. O Brasil é muito pujante nisso. Pelo contrário, quando tem bons cérebros, a gente muitas vezes perde porque não estimula, não segura, não fica aqui mesmo no Brasil. Então a gente precisa estimular a nossa ciência, a nossa tecnologia. Foi a ciência que salvou a gente, fez a gente sair da pandemia, apesar de um monte de gente que não acreditou na vacina. Aliás, esses dias morreu um lá que ficava fazendo propaganda, morreu há poucos dias nos Estados Unidos, um imbecil que ficava fazendo propaganda, ainda nos últimos tempos, aí semanas, fazendo propaganda da ivermectina por excesso. Morreu jovem nos Estados Unidos. Então é o seguinte, a gente tem que acreditar na ciência, independente do lado que for, nesses nossos cérebros, eles têm que ser estimulados. E a gente tem que ter política nacional, política pública nacional para estimular isso. Veja o que a gente pode estar agora na mão de tecnologia, de lançamento a nível mundial, que pode, obviamente, não só para o Brasil, beneficiar diversos países no mundo que enfrentam dificuldades. Olha a crise que a Europa está vivendo na guerra com a invasão da Rússia na Ucrânia, e aí a guerra de sanções da Europa contra a Rússia está falando, estão fazendo guerra comigo, estão me fazendo sanções, então eu corto o teu gás. O que está fazendo a Alemanha e a França? Estão voltando a estimular a usina nuclear e voltando a usar, inclusive, de maneira altíssima o carvão, minha gente, para poder religar termoelétricas, porque está chegando a época deles, está no frio, aliás, da época deles lá, e eles precisam gerar lá no talo a energia por causa de aquecimento na casa das pessoas. Enquanto a gente aqui está, o Brasil, e tem que se orgulhar disso, com mais de 90% de geração de energia limpa, e talvez vindo com uma invenção do Maurício de botar uma outra tecnologia disponível para o mundo inteiro. Parabéns, Maurício. Obrigado pela sua entrevista na Band News FM. Numa primeira mão, a gente traz em primeira mão essa informação aqui, graças ao Paulo, meu querido amigo que me alertou, e a gente vai fazer, já está arquitetado pela Ágata aí, a gente vai fazer uma reportagem para a TV mostrando essa turbina na COP da UFRJ e mostrando o que a gente pode ter de invenção para frente para o nosso Brasil, pioneiro nessa área. Obrigado, querido. Bom dia e parabéns, meu irmão. Parabéns, Maurício. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Vinícius. Ágata, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Valeu, obrigadão. Bom dia. Legal, né, Rodolfo? Muito, muito bacana. Tem um Brasil dando certo. Esse Brasil a gente tem que mostrar, tem que mostrar.